Porque é que a internet hoje em dia é um lugar tóxico onde as pessoas já não conseguem estar sem atacarem-se umas às outras? Este é o tema do vídeo de hoje. Vamos falar sobre isso, trocar uma ideia. Manual Alpha, mais um vídeo, sejam bem-vindos e roda a intro. Bom, o tema do vídeo de hoje vai ser sobre a internet, o lado mais obscuro, o lado tóxico da internet, onde as pessoas atacam-se bastante umas às outras. Eu tenho a certeza absoluta que em alguma altura vocês já passaram por isso, ou pelo menos vocês assistem bastante a isso, isto de vocês utilizarem com frequência as redes sociais. E então vamos trocar aqui uma ideia sobre esta dinâmica que se vê muito hoje em dia das pessoas já não aceitarem a opinião umas das outras. Mas antes de avançarmos para o vídeo, já sabem como é que é, subscrevam aí o canal, ativem as notificações e deixem aquele like para fortalecer. E agora sim, vamos avançar para o assunto. Bom, a internet hoje em dia é indispensável nas nossas vidas, na vida das pessoas. É o maior veículo de obtenção de conhecimento, de comunicação, permitiu-nos estabelecer contacto uns com os outros a um nível mundial e também permitiu, sim, o debate alargado, mais abrangente de ideias em todos os campos que dizem respeito à sociedade na qual a gente vive. Mas tem um lado assim menos bom, bem obscuro até, e tóxico, que é aquela parte em que, como eu mencionei anteriormente, é aquela parte em que as pessoas são tóxicas na internet e atacam-se muito umas às outras. Especialmente quando se trata de debates, na troca de ideias. E principalmente se esses debates tocam o campo político e ideológico. Esse é o lado obscuro da internet. Bom, nós como seres humanos nós temos aquela necessidade básica de pertença, de pertencer a um grupo, a uma tribo, digamos assim. Isto nos nossos antepassados resumia-se basicamente a isso. Pertencemos a uma tribo, cada tribo com o seu território, com a sua organização social, com a sua hierarquia, e então era assim que se organizavam as coisas. Hoje em dia, claro, está tudo muito mais avançado, com todo este progresso tecnológico, o processo de globalização, até ao que nós temos hoje em dia, né, com a internet, num campo assim muito mais abrangente da coisa, e já não é tudo tão básico e tão restrito como era antigamente. Hoje em dia, essa natureza de pertencer a um grupo manifesta-se de uma forma muito específica dentro da nossa sociedade e vamos chamar a isto de bolhas sociais. Bom, bolha social é exatamente aquilo que o nome indica. É uma bolha composta por um grupo de pessoas na qual essas mesmas pessoas partilham um conjunto de ideias e de crenças em comum. E através dessas mesmas crenças, essas pessoas sentem-se confortáveis, sentem-se protegidas, sentem-se representadas precisamente através das outras pessoas que compõem essa mesma bolha, que partilham as mesmas ideias, partilham os mesmos ideais, as mesmas crenças. E então é isso que compõe uma bolha social. Bom, isto na verdade não é assim nada do outro mundo, visto que é completamente normal as pessoas se identificarem com outras pessoas ou com outros grupos onde os padrões de pensamento são idênticos, embora seja também necessário haver alguma diferença para que as coisas sejam um bocadinho mais giras, ou seja, é preciso haver ali alguém que goste de McDonald's e o outro que goste de Burger King, um que seja do Benfica e outro que seja do Porto, um que goste de amarelo, o outro de azul, e por aí vai, estão a entender? Agora, qual é que é o grande problema das bolhas sociais? Visto que aparentemente está tudo bem, porque dentro daquela bolha as pessoas pensam exatamente da mesma forma, embora possam haver ligeiras diferenças, mas o padrão de pensamento é ali idêntico e então aparentemente tudo funciona bem. Mas onde é que está o problema aqui neste assunto? O problema com as bolhas reside exatamente no choque entre bolhas. E nos dias de hoje esse choque acontece principalmente a um nível ideológico. Político também, mas há que fazer aqui um pequeno reparo. Ideologia e política são dois conceitos que andam de mãos dadas, são muito próximos um ao outro. Eu diria até que um não vive sem o outro. Mas, adiante. O problema está no choque entre bolhas, ou seja, o choque entre ideias, entre crenças e padrões de pensamento entre as pessoas que compõem as diferentes bolhas. O melhor exemplo que eu posso dar aqui neste contexto é a bolha da esquerda
e da bolha da direita, politicamente falando e também ideologicamente falando. Direita e esquerda. Tanto uma como outra funcionam como, digamos, berços ideológicos para as pessoas e onde elas sentem-se ali confortáveis e protegidas e representadas e, acima de tudo, empoderadas ao ponto de sentirem que têm poder de atacar as outras pessoas que pertencem a outras bolhas, ou seja, pessoas que pensam de forma diferente delas. É o que acontece muito nos dias de hoje e não é difícil encontrar isto. Basta navegarem numa página qualquer do Instagram ou do Facebook que tenha assim um carácter político e ideológico e vocês vão ver bastante isso. Principalmente essa guerra entre a esquerda e a direita. Isto acontece muito com pessoal que não necessariamente seja um fanático político, ok? Ou que seja militante de algum partido, seja de direita, seja de esquerda, centro-direita, centro-esquerda, não interessa. Mas pode-se resumir àquele teu amigo, certamente tu deves ter um, que passa o dia inteiro a publicar coisas de caráter político, ideológico, de caráter ativista, o dia todo no Instagram e fica sempre a apelar pelos outros para partilhar essas coisas todas e tudo mais. Vocês sabem de quem é que eu estou a falar. Uma coisa que eu reparo muito nessas pessoas é que elas têm muita dificuldade em aceitar opiniões diferentes às suas. Especialmente se essas opiniões forem completamente opostas àquilo que elas acreditam. Porquê? Como eu mencionei anteriormente, elas sentem-se seguras na sua bolha, na bolha que as representa, na bolha onde elas encontram padrões de pensamento que são idênticos aos delas e então elas passam a acreditar naquilo como se fosse uma verdade, a sua verdade. Não significa que a verdade do outro não seja verdade, mas elas sentem que aquela é a única verdade porque faz sentido para elas. Então, quando é apresentado um outro conjunto de ideias, especialmente se for oposto, essas pessoas sentem-se atacadas. É como se estivessem a atacá-las pessoalmente e por isso é muito provável que tu, quando vais discordar de uma pessoa que tem um padrão de pensamento diferente do teu, essa pessoa vai-te atacar. Contextualizando aqui, imagina que tu tens um padrão de pensamento mais inclinado para a direita, okay? Politicamente falando. Uma pessoa de esquerda, se tu vais discordar de uma pessoa de esquerda, meu amigo, prepara-te para tu ser chamado de fascista, camionista, brochista e muitas outras coisas que acabam em isto. Agora, fora de brincadeiras, é isto que acontece. E vice-versa. Tu és uma pessoa assim de esquerda e vais discordar com alguém de direita, essa pessoa vai logo chamar-te, sei lá, de comuna, esquerdista, caviar e cenas assim do género. Portanto, é muito este o nível de debate que eu tenho visto nas redes sociais e só para vocês perceberem aquilo que eu quero realmente dizer. E a parte mais interessante, estranha nisto tudo, é que ambos os lados da barricada, da direita e da esquerda, ambos acreditam que conseguem anular-se um ao outro através do ataque. A direita a chamar de esquerda caviar à esquerda e a esquerda a chamar a direita de fascista, taxista, motorista, brochista, dentista e coisas assim. Eles acreditam que conseguem anular-se um ao outro, quando na verdade só estão a alimentar-se um ao outro. Um lado alimenta-se o outro. Aliás, eu vou até mais longe e um lado não vive sem o outro. Portanto, pode-se dizer com isto que a direita precisa da esquerda para sobreviver e vice-versa. Então, no final do dia, o que se vê ali é que as pessoas que compõem ambos os lados, direita e esquerda, vivem ali uma autêntica masturbação mental em cima da ideia de que estão a lutar por alguma coisa, quando na verdade não estão a lutar por porra nenhuma. E outra coisa interessante que acontece no meio desta dinâmica é que quanto mais concordância essas pessoas recebem, quanto mais validação, por exemplo, através de feedback positivo, likes, comentários, visualizações, essas coisas, quanto mais feedback essa pessoa recebe, positivo, mais empoderada e mais inteligente essa pessoa se sente, ok? E mais dona da razão. E a coisa ainda fica pior quando essas bolhas são insufladas por pessoas influentes, por exemplo, comediantes, figuras públicas, atores, músicos, o que quer que seja. Pessoas que julgam que o seu status lhes confere uma espécie de distintivo moral,
ok? Uma autoridade moral sobre as outras pessoas, embora elas digam que estejam a dar o exemplo e que são uma voz ativa, essas coisas todas, mas no fundo, na minha opinião, a única causa que a grande maioria dessas pessoas defende, pessoas, figuras públicas, é a sua, que é engajamento, que é atraírem mais seguidores. Elas não estão nem um pouco interessadas nas causas que elas defendem. Mas isto é só uma opinião minha, vale o que vale, o choro é livre, se não gostaste, a caixa de reclamações fica aqui em baixo, serventia da casa. E aqui neste ponto em particular das figuras públicas, a mim dá-me ânsia de vómito quando eu vejo aquela figurinha de Instagram que vira ativista e que diz ser a favor da democracia e essas coisas todas, mas depois bloqueia quem pensa diferente. Grande exemplo de democracia. Eu só acho que a pessoa que faz isso é chorona, é um chorão, bebezinho. E como eu disse ainda agora, na minha opinião, eu não chamo isso de abraçar uma causa. A única causa que eles abraçam é a de aumentar a sua influência. Ponto. É tudo uma questão de engajamento e quem os segue ativamente são apenas gado, nada mais. E no final do dia, o resultado disto tudo é uma internet infestada de idiotas funcionais que se julgam donos da razão e que, ao menor sinal de discordância, soltam as penas e batem os pés e choram e atacam o outro lado e acusam, acima de tudo, acusam quem mantém-se de fora de fazer parte do problema e toda essa linha de raciocínio. Muitas dessas pessoas nem sequer têm uma capacidade argumentativa suficiente para terem um debate saudável e, por outro lado, isso também gera um efeito colateral que é pessoas minimamente conscientes que querem expor as suas ideias e não o fazem porque têm medo de serem chicoteadas em praça pública, digamos assim, na internet. Há muitas pessoas que têm ideias tão boas para exporem e que, na verdade, procuram um debate tão saudável e não o fazem simplesmente porque não querem dar-se ao trabalho de estarem a discutir com idiotas funcionais ou simplesmente porque têm medo. Há também aquele lado das pessoas que simplesmente não querem perder tempo, ok? Acham que é perda de tempo. E há outras pessoas que têm medo. É esse o efeito colateral da abundância de idiotas funcionais que pertencem a bolhas e atacam outras bolhas. E hoje ficamos por aqui, espero que tenhas gostado do vídeo, deixa a tua opinião sobre aquilo que tu pensas sobre tudo isto, esta dinâmica da internet hoje em dia. A caixa está aqui em baixo, deixa o teu comentário, espero que tenhas gostado. Mais uma vez, deixa aquele like e subscreve o canal e temos encontro marcado para o próximo vídeo. Um abraço, fica bem.